Essa é uma história, tenho para mim uma história muito bonita, né? Uma das mais belas histórias que fala sobre a graça de Deus. Existem outras, com certeza, na Bíblia, mas essa é uma das que falam de uma forma maravilhosa sobre a graça de Deus. E é uma história que a gente, quando é criança que foi criada na igreja, sabe a história de Zaqueu, né? Ouve a história de Zaqueu. Me lembro quando era criança, sempre pedia para minha mãe, toda noite ela tinha que contar a história de Zaqueu, né? A criança é meio chata, né? Porque é repetitiva, não se cansa de ouvir a mesma história, né? E o Zaqueu era peculiar às crianças porque ele era pequenininho, né? Baixinho, e ele subia numa árvore. Então, tudo que criança quer, né? Era um ponto em comum com uma criança, né? O Gabriel não é criança, mas é mais ou menos, né, tamanho do Zaqueu, né? Queria subir em cima da árvore para poder ver Jesus, né? A brincadeirinha, só como quebra-gelo aqui, né, irmãos? Mas o texto mostra esse Zaqueu. E criança parece que tem alguma coisa em comum com os Zaqueus, exatamente porque gosta de subir em árvore e porque a multidão fica na frente, eles não conseguem ver nada. Pode ver que aqui na frente, se deixar as cadeiras vazias, a criançada vem para frente, porque se eles ficarem lá atrás, eles não conseguem ver nada. Então eles querem ficar bem pertinho e presenciar tudo que estavam falando. Jesus passava por Jericó. De alguma maneira, havia uma grande fama, uma grande expectativa sobre pela onde Jesus passava. Já havia muitas curas, muitos milagres. As pessoas queriam saber mais. E Zaqueu não foi diferente. Ele, quando soube que Jesus estava passando por ali, ele queria de toda maneira estar próximo a Jesus, ele queria ouvir o que Jesus tinha para falar, e ele encontrou muita dificuldade. O texto diz que ele era o maioral dos publicanos. Esse termo não existe no Velho Testamento, apenas no Novo Testamento. Os publicanos eram coletores de impostos, eram aquelas pessoas que arrecadavam imposto para Roma, representantes de Roma para arrecadar os impostos. E eles repassavam para Roma, mas eles costumavam quadruplicar esse valor. Então, para você entender, se eles tivessem que pagar R$100 para Roma por cada habitante, eles cobravam 400, 500, 100 era para Roma e 400, 500 eram para eles, né? Então, era uma forma de enriquecer muito rápido, usando, né, essa prerrogativa de representante de Roma, de coletor de impostos, e eram pessoas odiadas pela população. As pessoas não gostavam dos publicanos, dos coletores de impostos. E imagine, o Zaqueu era o maioral, era o chefe, era o cara que mandava, era o cara que fazia todo mundo cobrar imposto, né? E ainda arrecadava em cima até daqueles que trabalhavam para eles como funcionário. Então ele era um cara odiado, a população não gostava dele. E diz que ele procura, né? Ou seja, lá em Jericó, tinha um bosque de bálsamo, e ali então a arrecadação era fantástica, porque fazia com que todos os produtores de bálsamo tivessem que pagar ainda mais imposto. Então não era uma cidade comum, era uma cidade que tinha uma arrecadação boa de impostos. Os trabalhadores, o pessoal que trabalhava para si próprio, tinha que se virar para pagar esse imposto para Roma, a cobrança e a serviço do Zaqueu. Então, mais motivo ainda de ter mais gente para odiá-lo. Como nós dissemos, ele era de baixa estatura. E ele procurou uma árvore para poder subir. A Bíblia diz um sicômoro, né, uma árvore, alguns dizem figueira brava, uma árvore que dava em tudo que é canto da cidade. Quando você passa aqui na região, quase tudo que é lugar, você tem um pé de cuca lá, né, um pé de mangueira, fácil ter. E o sicômoro era uma árvore que dava em qualquer área da Palestina. Então, a primeira árvore que o Zaqueu viu ali, eu fico imaginando ele tentando olhar ali, ninguém deixava ele pegar o espaço para ver nada, ficava lá só atrás, e aqui não vou ver nada. E a primeira árvore que ele viu, ali perto, ele subiu para poder ver Jesus. Irmãos, quando Jesus passa, uma coisa surpreendente acontece. Ninguém esperava. E esse é um fator que a gente tem que estar sempre pronto com o nosso coração. A gente nunca sabe o que Cristo pode fazer na nossa vida. A gente nunca sabe como Deus pode se manifestar de uma forma soberana e poderosa na nossa vida. E Jesus, ao passar, né, eu acredito que o fato de Zaqueu estar no sicômoro, o fato de Zaqueu estar numa árvore mais alta, chamou a atenção. E não foi difícil de Jesus olhar para cima, olhar para o Zaqueu e dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar na sua casa, né? Você poderia dizer assim, Jesus foi um pouco folgado, né? Se ofereceu
para ir à casa de Zaqueu. Mas foi uma forma de Jesus encontrar, de poder falar aquele coração. Era muito comum, as pessoas se hospedavam, não havia hospedaria, não havia hotel, então as pessoas se hospedavam na casa de outras pessoas. Era meio comum isso, então não é uma questão de se Jesus foi folgado, não. Era uma forma até de intimidade, ou até mesmo de as pessoas abrirem as suas casas para hospedarem outras pessoas. E Jesus disse: eu estou indo na tua casa hoje, Zaqueu, desce aí. E diz o texto que Zaqueu desceu com muita propriedade, com muita rapidez, com muita alegria, porque ele se sentiu honrado em poder hospedar Jesus. Houve, nesse momento, uma queixa, porque ele, por ser um homem pecador, um publicano era um homem pecador, Jesus, um homem santo, não combinaria, de maneira nenhuma, Jesus entrar na casa de um pecador, e sentar lá com ele à mesa, e ficar na casa do pecador. Isso seria quase que uma blasfêmia. Mas Jesus, irmãos, não estava olhando para a aparência. Jesus não estava olhando para aquilo que os homens pensam ou deixam de pensar. Ele estava olhando para o coração de Zaqueu. Ele conseguiu ver em Zaqueu alguma coisa que as pessoas não veem. E esse talvez seja o ponto da nossa mensagem nessa noite. Jesus consegue enxergar alguma coisa que as pessoas não conseguem enxergar. Ele consegue enxergar a necessidade. E Zaqueu, embora fosse um homem rico, fosse um homem bem-sucedido, até odiado pela população, mas ele tinha uma grande fome. Ele tinha uma grande necessidade de conhecer mais sobre Jesus. Eu costumo dizer que todos nós somos espirituais também. Nós não somos só emoções. Nós não somos só físico. Nós temos uma vida espiritual. E essa vida espiritual, ela tem sede de Deus. Zaqueu não era diferente, ele estava com uma sede muito grande de poder ouvir falar de Jesus, de poder ver alguma coisa que Jesus faria, talvez, naquele lugar. A última coisa que ele poderia esperar é que Jesus iria se oferecer para ir na sua casa. E às vezes você também, de uma certa forma, a última coisa que você pode esperar é que, de repente, Deus se manifeste de uma forma tão graciosa sobre a sua vida. Mas o nosso coração precisa estar sempre aberto e sempre pronto, com necessidade, para ouvir a voz do Senhor. O que eu vejo, irmãos, como que a graça de Deus pode alcançar a vida de Zaqueu. Alguns pontos quero compartilhar aqui. Primeiro, o desejo de saber mais sobre Cristo. A graça se manifestou de uma forma poderosa na vida de Zaqueu, porque havia um desejo muito grande de saber mais sobre Cristo. Uma fome, um desejo, uma sede de querer saber mais do Senhor. E a nossa alma, o salmista diz que ela tem sede de Deus e do Deus vivo. Tem desejo de aprender mais sobre o Senhor. Tem desejo de conhecer mais sobre a sua palavra. Tem desejo mais de se deleitar um pouco mais diante do Senhor. No livro de Lucas 19:3, que nós lemos, diz que ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Ou seja, ele tinha fome, ele queria saber um pouco mais, queria crescer. Desejo de crescer na fé, meu querido. Você como cristão, essa é uma das marcas que precisa existir na nossa vida. O desejo de crescer na fé. O desejo de ter experiências com Deus. Em João 4:10, diz que Jesus, ao passar por Samaria, encontrou uma mulher chamada como mulher samaritana, do povo samaritano. E ele, ao conversar com aquela mulher, ele disse: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse, ela não conhecia, e se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está pedindo água, você teria lhe pedido, dele receberia água viva. Ou seja, aquela mulher não conhecia quem era que estava falando com ele. Aquela mulher não conhecia nada sobre Jesus. Jesus disse: olha, se você me conhecesse, quem é que está te pedindo água? Você teria pedido dessa água, mas não dessa água que nós não bebemos. Você teria pedido água vida, água que vem do céu, água que mata a sede do Espírito. Sabe, meu irmão, nós precisamos conhecer o dom de Deus. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos ter desejo de aprender um pouco mais do Senhor, de ter verdadeiras experiências com Cristo. Porque isso nos aproxima diante dessa graça transformadora. Essa graça que muda, que transforma. Essa graça que alcançou a vida de Zaqueu de uma forma maravilhosa. Sem Zaqueu esperar. Sem Zaqueu fazer nada, apenas desejando, querendo um pouco mais.
foi o suficiente para ser alcançado por essa graça. No verso 31 e 32 de João 8, diz: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se vocês conhecerem um pouco mais, sabe, nós precisamos conhecer um pouco mais de Deus, porque quando conhecemos a sua palavra, nós conhecemos a verdade, e a verdade, meu irmão, é aquilo que liberta. A verdade é o que cura, a verdade é aquilo que transforma a tua vida, a verdade é aquilo que desmascara as mentiras de Satanás, os enganos de Satanás, os açoites de Satanás sobre as vidas. A verdade revela Jesus Cristo como o Senhor e como o Salvador, como aquele que tem o poder de gerar graça verdadeira em nosso coração e nos libertar verdadeiramente, aleluia. Jesus continuou dizendo, em João 17:3, essa é a vida eterna, que conheçam o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Então existe uma verdade. Zaqueu estava atrás daquela verdade. Por estar atrás daquela verdade, ele se expôs de uma forma acima do que os demais. E essa exposição de Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Jesus olhou para ele e disse: espera aí. Jesus conhecia, né? Eu acho que Zaqueu era conhecido em toda a cidade. Mas Jesus o chamou pelo nome. Jesus olhou para ele em cima da árvore. Jesus chamou a atenção dele e disse: eu quero ir na tua casa. Quero ir na tua casa. Sabe, o coração de Zaqueu estava aberto para receber Jesus. O nosso coração precisa estar aberto para receber a palavra de Deus. O nosso coração precisa estar aberto para receber a graça de Deus, meu irmão. Precisa estar aberto para receber a verdade de Deus em nossa vida. A segunda coisa que manifestou a graça de Deus na vida de Zaqueu foi que Zaqueu se humilhou diante da situação desfavorável. Ele precisou subir numa árvore. Teve que se expor na frente de todo mundo olhando. Eu penso que ele tentou, né, pedir para a multidão, para alguém: ó, deixa eu entrar, deixa eu ficar mais na frente, eu não enxergo. Mas foi negativo. Ninguém lhe deu a oportunidade, até porque não gostavam dele. Ele teve que se expor numa árvore. Eu fico imaginando, irmãos, o mico que ele passou ali, né? Se fosse brasileiros ali, iam tirar sarro dele, né? Eu dizia: ó, o Nanico lá em cima lá, né? E aí, Zaqueu, tem que subir aí mesmo, né? Paga tanto. Ele se expôs. Talvez foi até humilhado, ou se humilhou diante daquela situação. Porque o objetivo dele, a fome dele era maior do que a humilhação. O desejo dele estar perto de Deus ou de ouvir alguma coisa de Jesus era maior diante daquela circunstância que ele estava vivendo. O desejo dele ser tocado pelo Senhor, o desejo dele ser tocado pela glória de Deus, entender, de ouvir. Mesmo as pessoas não gostando dele, ele se humilhou. E a palavra de Deus diz em Tiago 4:10: humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Sabe, Zaqueu estava se humilhando diante daquela situação. Mas, meu irmão, ele não se importou com aquilo. O objetivo dele era poder ver Jesus. O objetivo dele era ouvir alguma coisa sobre Jesus. Era ver alguma coisa que Jesus poderia fazer. Jamais poderia imaginar que ele seria alvo, protagonista daquela situação, né? Que seria criado um capítulo na Bíblia falando sobre Zaqueu. Jamais poderia imaginar que, de repente, homens escreveriam a biografia, e essa biografia seria pregada no mundo todo, sobre um tal de Zaqueu que subiu na árvore para ver Jesus, e que Jesus parou e olhou para cima e disse: desce depressa, porque hoje quero ir na tua casa. Zaqueu estava na história dos homens de uma forma negativa, mas entrou na história dos céus com uma forma positiva, aleluia. Quantos anônimos existem e passam, né, irmãos? Mas Deus tinha uma história diferente para ser contada na vida de Zaqueu. E nessa história passava-se pela graça
pela graça bendita, pela graça maravilhosa que alcançou a vida de Zaqueu, mesmo sendo ele um pecador. Mesmo sendo ele uma pessoa detestável na sociedade, odiada na sociedade, ainda assim havia lugar para a graça de Deus tocar naquela vida. Ainda assim havia espaço para Deus amar, para Jesus amar a Zaqueu e poder transformar a vida dele. Meu irmão, não importa o que um ou outros têm feito, ainda assim quero dizer que há espaço de Deus e a sua graça para tocar na sua vida. Pelos pecados que você tenha cometido, seja eles qual for, ainda assim há espaço no teu coração para a graça de Deus te transformar. Aleluia. A multidão às vezes atrapalha, e atrapalhou Zaqueu e o obrigou a subir numa árvore. Na história da Bíblia você encontra algumas pessoas atrapalhadas pela multidão. A mulher com fluxo de sangue que queria ser curada e não teve a chance de chegar até Jesus, por causa que a multidão não a deixava, ao ponto dela ter que tocar apenas na túnica, e pela sua fé ela foi curada. A história do cego Bartimeu, que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia, cala-te, cala-te, cala-te. A história da crucificação, irmãos, em qual Jesus multiplicou os pães, e que há poucos dias atrás, as pessoas queriam aclamá-lo como rei, e depois a multidão gritou, crucificam, crucificam, crucificam. A multidão não tem a verdade. A verdade ela vem da palavra de Deus, e muitas vezes passa pelo caminho da humilhação, o caminho do quebrantamento. 2 Crônicas 7,14 diz, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Houve um esforço próprio para vencer a multidão, irmãos. Zaqueu teve que se esforçar muito, ao ponto de encontrar apenas uma árvore que ele pudesse subir para poder ver Jesus. E quando existe um esforço da nossa parte para buscar as coisas de Deus, isso é importante que eu estou falando. Quando existe um esforço da nossa parte para buscar as coisas de Deus, de alguma maneira, irmãos, existe uma manifestação dos céus sobre a nossa vida. A palavra do Senhor diz lá no livro de Lucas 13, do verso 23 e 24. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhe disse, esforcem-se. Olha o que ele disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Palavra dura, dita por Jesus. Que muitos tentarão entrar e não conseguirão, mas ele diz, esforcem-se. Esforcem-se. A graça, já diz, ela é de graça. Você não paga pela graça, mas você precisa fazer um esforço para passar pela porta. A porta é estreita, o caminho é apertado, que conduz à salvação. O mundo, as pessoas procuram cada vez mais conforto. As pessoas não querem passar por um caminho estreito. Quando você pergunta para alguém, como é que está a vida? Aí a pessoa não está bem, fala, está estreita, né? Está estreita. O caminho de Deus é estreito. Ele é apertado. Nessa vida. Mas é o caminho que conduz para a vida eterna. É o caminho que conduz para a salvação. E Jesus disse àqueles homens, àqueles discípulos, vocês precisam se esforçar. Precisa haver esforço do homem e da mulher para poder entrar no caminho que conduz à vida eterna. Zaqueu, ele se esforçou, ele não desanimou. O não que ele recebeu, as dificuldades, a oposição, a humilhação, não fizeram com que ele desistisse, mas ele continuou ali. Eu quero ver Jesus. E quando você lê sobre as histórias de Cristo no Novo Testamento, você vê que as pessoas que alcançaram milagres foram pessoas que persistiram, pessoas que foram até o final, pessoas que não desistiram. E a palavra de Deus diz em Apocalipse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu irmão, a nossa vitória está no final. O pódio é no final.
Durante essa caminhada, você tem dificuldades, o caminho é apertado, é difícil, mas continue, vá em frente, porque lá no final, Cristo te espera com a sua glória, aleluia. Terceiro fato, que eu entendo que a graça se manifestou de uma forma poderosa e alcançou o coração de Zaqueu, que ele recebeu a notícia com alegria. Ao Jesus, ao dizer para ele, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. O texto diz que ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ter alegria em receber, em fazer as coisas de Deus. Ter alegria em estar na presença de Deus, irmãos. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na presença de Deus é motivo de alegria. Por mais problemas que nós venhamos ter, por mais dificuldades que tenhamos passar durante o dia, sufoco muitas vezes que as pessoas passam, não importa. Estar na presença de Deus tem que trazer alegria. Temos que celebrar a Deus com alegria. Quando o Zaqueu recebe aquela notícia, hoje eu vou na sua casa, ele rapidamente pula daquela árvore e alegremente ele recebe Jesus em sua casa. Seguiu Jesus com prazer, né? Recebeu Jesus com alegria em sua casa. A verdadeira graça entrou em sua casa. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Que notícia maravilhosa, que feito maravilhoso aquele dia para Zaqueu, em que ele recebe com alegria aquela notícia e recebe Jesus em sua casa. Jesus disse ainda no livro de Mateus, capítulo 11, 28 a 30, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, tem tanta gente carregando um fardo pesado, tem tanta gente carregando um fardo que o mundo lançou sobre você, que alguém lançou sobre você um fardo tão pesado, tão difícil. Sabe, Jesus está dizendo, aprendei de mim, lance sobre mim. Entregue, você que está cansado, você que está sobrecarregado. Quantas pessoas sobrecarregadas? Quantas pessoas cansadas espiritualmente? Quantas pessoas sem prazer de viver? Quantas pessoas estão por aí procurando uma luz, meu irmão, procurando um caminho? Quantos todos os dias se matando, ou tentando, ou pensando em se matar? Porque não conseguiram enxergar a luz, porque não conseguiram enxergar o fardo leve de Jesus. E Jesus diz, venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, todos vocês que estão oprimidos, todos vocês que estão depressivos, todos vocês que estão debaixo de angústia, debaixo de dor, debaixo de sofrimento, venham a mim e eu darei descanso a vocês, aleluia. E ele diz, tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ele nos oferece o jugo dele. O jugo dele é leve, é suave, é prazeroso, não é mundano, não é mundano. Sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas. É isso que Zaqueu estava procurando. Tinha tudo que uma vida podia lhe oferecer aqui na terra, porém não tinha descanso em sua alma, meu irmão. Não tinha descanso em sua alma. Cidades tipicamente ricas são cidades hoje que são sinônimos de um número acima do normal de suicídio. Aí você fica pensando, por que as pessoas querem se matar? Se moram numa cidade rica, se tem seu belo apartamento, se tem às vezes o seu dinheiro, por que elas querem se matar? Porque é difícil ver um pobre na favela querendo se matar. É difícil. Ele está lá sem dinheiro nenhum, mas está lá batendo bumbo lá, está lá comendo frango na casa do vizinho, né? Está dando risada da vida dos outros, da desgraça que ele está vivendo.
Ah, meu irmão, por quê? Porque falta paz. Porque no coração das pessoas não há espaço para se renderem a Cristo. Porque não abriram o seu coração e não querem pegar o fardo de Jesus, não querem se humilhar. Talvez pelo pobre, por ele já estar tão humilhado da vida, não é difícil ele se humilhar e se entregar ao Senhor, e ele encontra paz com mais facilidade, encontra descanso para a sua alma. Mas aquele que muitas vezes tem um pouco mais, as pessoas que são oriundos de países e cidades ricas, têm um alto índice de suicídio, não tem prazer de viver, e um número grandíssimo de depressivos. É difícil ver um favelado deprimido. É difícil. Ele está sempre alegre. Está sempre alegre. Está na feira, lá não tem um centavo para comer nada lá, não, alguém dá uma laranja para ele, fica todo feliz, né? Mas as pessoas que têm, elas estão debaixo de depressão, estão debaixo de angústia, estão debaixo de uma tristeza profunda, e é isso que Jesus está dizendo: entregue o fardo de vocês, entregue, vocês estão cansados, sobrecarregados, que está difícil, entregue, pegue o meu fardo, carregue o meu fardo, ele é leve, ele é suave, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, aleluia. Ele abriu o coração sem reserva para a graça de Deus entrar. Que coisa maravilhosa, né? Não se reservou e dizer: não, peraí, Jesus, minha casa não é assim não. Não é qualquer um que pode entrar, não. Eu tenho que consultar para ver se tem vaga hoje. Não é assim. Não, ele rapidamente, com simplicidade, ele entra: Jesus, vem para minha casa, entra, eu estou precisando, que bênção, que maravilha, receber Jesus na minha casa. Havia uma profunda, um profundo desejo em seu coração, de poder ouvir um pouco mais de Jesus, um desejo profundo de receber, com alegria, Cristo em sua casa, aleluia. Ah, meu irmão, ele demonstrou toda atitude diante de uma mudança. A oportunidade que bateu na casa de Zaqueu. No verso 8 diz que ele levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Ninguém fez apelo para ele. Ninguém disse para ele: olha, você está no erro, você está no pecado. Você está roubando essa população, você está enganando as pessoas. Você tem que se arrepender. Não, a graça de Deus o alcançou. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a graça de Deus te alcança, você enxerga quem você é e o que você precisa fazer, aleluia. Eu não preciso dizer para você que às vezes está com cigarro, está com a droga, está fazendo coisas erradas na vida. Quando a graça de Deus te alcançar, você vai olhar para Cristo e vai ver quem você é, o quanto você precisa dEle, o quanto você necessita da presença dEle, e que você se entrega a Ele, aleluia. Zaqueu deu mais do que a lei permitia ou que mandaria dar. A lei no livro de Levíticos fala que se alguém defraudasse ou enganasse alguém, ele tinha que devolver 20% daquilo que ele defraudou. Então, ou seja, Zaqueu deu 4 vezes mais. Ele esqueceu a lei. Seu coração estava tão quebrado, estava tão alegre por ter aquele encontro com Cristo naquele momento, que ele não foi preocupado: a lei diz isso, eu vou dar só o que a lei não. Ele sentiu o desejo, disse: eu quero devolver 4 vezes mais, foi o que eu peguei, não é justo. Eu quero entregar tudo de volta naqueles que eu fiz isso. Como é difícil isso, irmãos. E Jesus naquele momento diz: hoje houve salvação nessa casa, houve mudança de verdade. Todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Começa comigo, começa com você. As coisas são melhores quando nós começamos a entrar no processo de mudança, de transformação. E quando a graça de Deus entra no nosso coração, meu irmão,
ela vai nos transformar, aleluia. Se você foi alcançado pela graça de Deus, a graça de Deus vai te transformar. Vou repetir mais uma vez: se você foi alcançado pela graça de Deus, a graça de Deus vai te transformar, aleluia. Reconhecer os erros. Quando nós somos alcançados pela essa bendita graça, nós reconhecemos nossos erros, as coisas que nós fazemos de errado. Ele não temeu em consertar os erros. Muitos de nós tememos em consertar os nossos erros. Nós preferimos às vezes esconder, manter escondido, não contar para ninguém, não confessar, não tratar. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, meu irmão. Aquele que confessa e deixa, esse encontra a misericórdia. Por quê? Porque a graça pousou sobre a sua vida, aleluia. Zaqueu creu verdadeiramente na mensagem salvadora de Cristo. Que coisa linda, né? Ele creu naquela mensagem. Às vezes vivemos o Evangelho e nós não cremos totalmente no Evangelho. Há muita gente dentro da igreja que não crê totalmente no Evangelho, que crê parcialmente no Evangelho. Nós precisamos nos entregar verdadeiramente ao Evangelho e viver um Evangelho salvador, um Evangelho que transforma, que muda. Quando eu comecei como pastor aqui na igreja, faz muitos anos isso, muita gente se converteu, irmãos. Primeiro só se convertia jovem drogado, só jovem drogado. Eu falei, meu Deus, caramba, só essa turma aí, né? Mas depois começaram a vir os pais. Os pais começaram a vir, se converter. Eu me lembro que se converteu um senhor. Ele já era aposentado e ele era um dos bicheiros aqui de São Vicente, né? Quem não sabe isso, joga no bicho. Eu não entendo muito sobre isso não, né? Mas tem esse negócio aí, né? E era um dos donos da banca ali, do bicho. Ele ganhava muito dinheiro com isso. E eu não sabia, irmãos. Eu não sabia. E ele quis se batizar. Quando ele quis se batizar, e me falaram, disse, ele joga no bicho, ele é o dono dos banqueiros. E eu perguntei para ele, e aí, como é que fica? Você acha que Jesus está nisso? Se você quer seguir Jesus, você tem que abrir mão disso. Meu irmão, eu achei que ele não ia abrir. Sinceramente, eu achei que ele não ia abrir. Mas ele abriu mão disso, glória a Deus. Entregou a sua vida, ele se converteu de verdade. Ele disse, eu vou renunciar a alguns prazeres, eu vou renunciar a algumas vantagens que eu tenho, porque eu quero Jesus na minha vida, glória a Deus. Esse homem hoje está no céu com o Senhor, para a glória de Deus. Sabe, irmãos, quando a graça chega sobre o nosso coração, nós não temos medo de ter prejuízo. Quando a graça chega ao nosso coração, nós não temos medo de renunciar às verdades para seguir o Senhor. Ele deixou o que era prazeroso por amor a Cristo. Abriu mão daquelas vantagens que ele tinha, aqueles lucros desordenados que Zaqueu tinha. Ele abriu mão. Ele abriu mão, nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Sabe como é que os ricos dormem, meu irmão? A base de droga, a base de álcool. Deprimidos. Não tem paz. Sonham com o demônio a noite toda, então preferem nem dormir. Já sabe que o demônio vai entrar no sonho deles. Quantas pessoas estão vivendo assim? A base de drogas fortíssimas para conseguir dormir, não conseguem. Não tem sono à noite. Tem duas coisas muito prazerosas na vida. Vou falar de duas só, porque tem gente que não é casada aqui. Então eu só falo de duas. Uma é comer uma comida gostosa. E a outra é dormir, meu irmão. Que coisa gostosa quando chega a hora de dormir. Que prazer. Que prazer. Que maravilha. Você deita na cama. E eu preciso de 1 minuto. Minha esposa não consegue nem falar comigo, já estou dormindo. Que coisa gostosa. Sabe, imaginar que às vezes você não consegue dormir. Imaginar que não vem sono na tua vida, que você fica pelas madrugadas andando dentro de casa para lá e para cá. Isso não é paz.
É preciso entregar o coração totalmente ao Senhor, se render totalmente a Ele, tirar tudo que está dentro, que está escondido, e deixar a paz de Cristo limpar inteiramente a sua vida, a graça, e para um lado e pelo outro, regando a sua alma e seu coração, para que você volte a ter a paz de Cristo em sua vida. Conversão é mudança de atitude, meu irmão. Onde a graça chega, ela fala ao nosso coração que nós precisamos mudar. No verso 15 do capítulo de Jeremias 35, diz: enviei a vocês repetidas vezes, olha que Deus diz, repetidas vezes, todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveriam converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhe cultos. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e os seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Deus falando isso do povo dele. Do povo dele. Diz que repetidas vezes eu falei. E às vezes eu fico pensando que Deus também, nos dias de hoje, não é diferente. Usa profetas diferentes, usa homens diferentes, mulheres diferentes, para falar ao seu povo. E ainda tem pessoas que não ouvem a voz do Senhor. Estão vivendo, querendo viver o evangelho, mas pela metade. E não o evangelho íntegro, inteiro, 100%. Encontramos na palavra do Senhor, ainda em livro de Mateus 18, 3 e 4, quando diz: eu asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino de Deus. Portanto, quem faz-se humilde como esta criança, este é o maior do reino de Deus. Jesus pegou uma criança e mostrou para eles a humildade de uma criança. Se é assim que vocês têm que se portar, humildes com o seu coração, para vocês poderem entrar no reino de Deus. Verso 30, ele diz: arrependam-se, desviem de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livre-se de todos os males que vocês cometeram. Busquem um coração novo e um espírito novo, meu irmão. Foi isso que Zaqueu estava buscando. Zaqueu conhecia toda a lei, conhecia toda a palavra, mas não tinha um espírito novo, não tinha um coração novo. Nós precisamos buscar a cada dia: Deus, renova o teu espírito em minha vida. Renova o meu coração, me dá meu coração novo. Me dá meu espírito novo na tua presença. Porque é isso que a graça de Deus faz. Ela renova a nossa alma, ela renova o nosso espírito, ela nos dá prazer de estar na presença de Deus a todos os dias. Lucas 19, 9 e 10, Jesus disse a Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Aleluia. E o pessoal do louvor estivesse aqui, irmãos. A graça de Deus, ela tem o poder de te levar a lugares que você jamais consegue ir, irmãos. E essa graça entrou na vida de Zaqueu de uma forma maravilhosa, ao ponto de ele expor a sua vida e consertar a sua vida diante do Senhor. Jesus poderia ter feito uma pergunta, uma pregação para ele, um sermão para ele. Jesus poderia dizer: olha, Zaqueu, deixa eu aproveitar o momento que eu estou na sua casa aqui, que não vai ter outro momento como esse. Você precisa se arrepender e mudar de vida. Não. A presença de Jesus foi suficiente para transformar aquele coração. Por isso, estar na presença de Deus, irmãos, ela tem o poder de tocar na nossa alma, de o Espírito Santo ministrar no nosso coração e de nós consertarmos as coisas que estão erradas. Nem sempre, eu não estou dizendo que é errado alguém dizer a você: olha, conserta isso, conserta aquilo. Não é errado. Mas nem sempre precisa ser assim. Às vezes o fato de você se aproximar um pouquinho da casa de Deus, um pouquinho da presença de Deus, dessa bendita graça que nós estamos falando, isso te convencerá, isso te aproximará diante da presença santa do Senhor, e fazer com que você sinta-se com o coração aberto
e poder confessar a Jesus todas as coisas e falar a Ele todas as coisas. Fique de pé no seu lugar nesse momento, em nome de Jesus. Eu queria orar com todos que estão aqui, irmãos. Todos que estão aqui. Mas aqueles que estão aqui que talvez estejam até dentro da igreja já há um período, mas ainda não entenderam totalmente o Evangelho. Não conseguiram se render plenamente a essa graça de Deus. Não conseguiram ainda se entregar totalmente. Eu queria orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Se você quer esta oração, se você quer ser ministrado nesse momento, na tua vida, eu queria te convidar a sair do teu lugar, a vir aqui na frente, em nome de Jesus, enquanto nós vamos estar cantando e louvando ao Senhor. Se o Espírito de Deus tem falado ao teu coração, do jeito que você está, você esteja aqui. Você talvez diga, sabe, pastor, tem tantas coisas erradas que estão na minha vida, que eu não sei ainda como resolver isso. Tem tantas coisas erradas que eu faço. Sabe, Deus vai tocar no teu coração. O Espírito Santo vai te aproximar dele. E se você está aqui também, há pessoas que estão aqui que nunca entregaram a sua vida para Jesus, nunca se renderam a Jesus. Essa é uma boa noite para você sair do seu lugar e se render a Jesus. Do jeito que você está. Ninguém vai questionar nada. Do jeito que você está vivendo. A graça de Deus tem o poder de entrar na tua casa. Talvez tua casa esteja uma bagunça. Tua casa esteja um inferno. Desculpe a expressão, mas talvez esteja. É uma boa noite para você estar aqui e voltar para sua casa com a graça de Deus, e a graça de Deus é entrar lá e começar a curar e pôr em ordem, começar a pôr em ordem toda aquela bagunça que está lá. É uma boa oportunidade para Deus fazer isso neste lugar. Enquanto os irmãos louvam ao Senhor, sabe, que a graça de Deus venha te libertar e libertar dos temores que existem no seu coração. Aleluia. Vamos ficar na presença de Deus. Me das a paz que Alabachurianda, excede alamacha. todo entendimento. Oh, meu Deus. E quando Aleluia. eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, nem quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim.
desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, nem quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, eu quero conhecer-te mais. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, nem quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Oh, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, nem quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia! É noite de transformação. Oh meu Pai, na tua presença nós estamos.
É noite de transformação. É noite dessa graça bendita entrar no coração, Senhor. Como entraste no coração de Zaqueu, aquele publicano, talvez até religioso, Deus, mas que tinha uma grande fome, um grande desejo, e foi alcançado pela tua bendita graça. Oh meu Deus, que nesta noite milagres dos céus aconteçam aqui, Senhor. Que a graça bendita, a graça que transforma, a graça que liberta, a graça que salva, ela esteja presente aqui nos corações, Senhor. Que o Senhor dirija, Senhor. Que o Senhor entre nos lares, entre na casa, Senhor. E que a mesma alegria que Zaqueu sentiu e o Senhor entrar na casa dele, ela seja sentida neste lugar, nesta casa, nesta noite. Que o teu poder venha sobre este lugar, que a tua glória venha sobre este lugar, que a tua presença venha sobre este lugar, sobre esta casa, curando, abençoando, libertando e transformando para a glória de Deus. Aleluia! Louvado é o teu nome, Jesus! Louvado é teu nome. Traz fogo nesse lugar. Traz fogo. Aleluia. Aleluia. Desconheço outro amor assim, e nada vai ocupar teu lugar em mim, e ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Está renovando a aliança com Jesus. Glória a Deus. Juliana, vamos orar pela vida de Juliana. Estende as mãos aqui. Se tiver mais alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor e quer renovar, venha para frente. Amém. Se tiver mais alguém que está aqui também, que quer renovar sua aliança com Cristo, vem para cá, corre aqui rapidinho, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida dos servos de Deus. Pai, abençoamos a vida do teu servo, que nesta noite faz um concerto contigo, que renova as alianças, que o Espírito Santo o encha, que o Espírito Santo faça uma grande obra no coração deles, Senhor. Que essa graça que entrou no coração de Zaqueu, transformadora, transforme a vida do teu filho para a glória do Senhor. Que a tua filha também seja alcançada, Senhor, por essa bendita graça, Senhor. Que ela transforme, a graça de Deus transforme a vida da Juliana de uma forma maravilhosa, Senhor. Nós abençoamos a vida dela, Senhor, nesta noite. Que o Espírito Santo, Deus, esteja sobre eles, convencendo, fazendo a tua grande obra, em nome de Jesus. Oramos para essa igreja, oramos por esse povo, abençoamos a vida de todos, Senhor. Que seja uma noite de cura também, uma noite de restauração, Senhor. Uma noite onde o teu Espírito Santo tenha liberdade de tocar nas doenças, tocar nas enfermidades, Senhor, e trazer cura neste lugar. Abençoamos toda a tua igreja neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém.